que aconteceu de um livro de história que saiu aí da Porta Editora, que traz uma ilustração horrível, a cores, em que tem um menino indígena a dizer olá, o meu nome é Moacir e hoje foi um dia de festa na minha aldeia. Esta ilustração representa a reconstituição da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500. E está aqui uma criança a dizer olá, estas pessoas hoje chegaram e é um dia de festa na minha aldeia. Ou seja, continua-se a querer divulgar a história portuguesa num romantismo luso-tropicalista de que não lembra ninguém. Claro que todos nós sabemos que isto rende que assim seja para o Estado, porque querem ter essa glorificação de que somos os maiores e somos os heróis do mar, mas em 2023 não faz sentido nenhum uma criança estar na escola a aprender sobre história com um tipo de narrativa destas. É algo que é assustador. E felizmente a Cristina Roldão, que é uma pessoa que faz muito e que contribui muito para a luta antirracista e que é professora, que é académica, escreveu um artigo que eu tive acesso um bocadinho depois de sair, felizmente, em que ela diz que às páginas tantas o manual, que é utilizado no presente ano letivo em 328 escolas, 28% do total de estabelecimentos, ou seja, que é o mais utilizado em Portugal. Temos esta colorida ilustração que em primeiro plano apresenta uma criança indígena que se dirige sorridente ao leitor dizendo um balão de fala: olá, o meu nome é Moacir e hoje foi um dia de festa na minha aldeia. Noutro lugar, o mesmo manual do Porta Editora exibe uma fotografia contemporânea de duas crianças indígenas. Na legenda que acompanha a imagem diz o seguinte: ainda existem comunidades de índios no Brasil, hoje em dia, ainda. Ou seja, ensina-se assim, implicitamente, uma escala de humanidade que vai de pertencimento primitivos, eles, aos civilizados, nós, portanto. E como bem assinalou uma aluna minha numa das discussões que tivemos em aula, dá a entender que eles, sendo supostamente de outro tempo, já não deveriam existir, é quase que se aguardássemos com naturalidade a sua morte e extinção. Sabe-se que a chegada dos europeus representou o quase extermínio dos povos originários do Brasil, através de conflitos armados, de transmissão de doenças, da escravatura e da apropriação dos meios de vida. De 5 milhões estimados para o século XVI, o Brasil chega ao século XXI com cerca de meio milhão de pessoas indígenas. O genocídio foi também feito através da cristianização, com o que ela significou de destruição de culturas e identidades, desaparecimento de línguas e de formas a ver o mundo. A chamada vocação histórica para a interculturalidade dos portugueses levou a que, de cerca de 1 milhar de línguas indígenas inicialmente existentes, restem apenas perto de 200. A imagem de Moacir, a fotografia referida, assim como as figuras de duas crianças indígenas junto ao padre António Vieira, na estátua que lhe erigiram no Largo Trindade do Coelho, aqui em Lisboa, são um espectro do racismo estrutural e um invólucro de docilidade com que escondemos as nossas vergonhas coloniais. Não representam os povos originários do Brasil, não nos dizem nada sobre as múltiplas lutas que travaram contra a conquista dos portugueses, nem mesmo nos oferecem retratos das lideranças antigas e atuais da sua resistência. Até quando, pergunta a Cristina, até quando irá a Porta Editora veicular estas imagens e silenciamentos? Até quando o Ministério da Educação e as autoridades competentes que tanto alarde fazem sobre a interculturalidade e a lusofonia se absterão de fazer as mudanças que têm de ser feitas? E é esta a pergunta que interessa refletir, que é até quando é que a sociedade portuguesa, até quando é que nós, adultos, queremos que as nossas crianças cresçam na escola a serem ensinadas com este tipo de ensino?